Depois de começar a semana em alta, os contratos futuros de petróleo fecharam em queda expressiva hoje, viu? Depois da assinatura do acordo para a primeira fase do fim do conflito na faixa de Gaza. E aí, sobre esses movimentos recentes, o preço da commodity, a gente conversa agora com Marcelo Gasparino, conselheiro da Petrobras, ex-conselheiro, né? Advogado e conselheiro de administração profissional. Muito bem-vindo aqui, Marcelo. Obrigada por conversar com a gente, por vir presencialmente no nosso estúdio aqui do Money. Muito obrigado. Boa tarde, Muriel. Boa tarde aos assinantes da CNN Money. É um prazer retornar e poder conversar sobre um tema tão importante, um tema de interesse mundial. Exatamente. Quero agradecer muito pela sua disponibilidade e quero aproveitar justamente e te perguntar. A gente teve agora há pouco a decisão, Hamas anunciando que a guerra lá em Gaza, na faixa de Gaza, acabou. E vou até atualizar aqui em tempo real o que a gente teve, porque acabou de fechar agora há pouco o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI. O Brent fechou com queda de 1,69%, o WTI fechou com queda de 1,76%. A gente está falando do quê? De um cenário de alívio de tensões diante desse cenário? O que a gente está vendo? É um balanço aí desse risco geopolítico? Que avaliação que você faz diante de mais uma queda expressiva? É uma pergunta bastante importante, porque eu não sou um cientista político. Eu tive uma experiência muito gratificante durante 6 anos na Petrobras. Tive a oportunidade de conhecer a dinâmica desse mercado. É um mercado global, né? Nós tivemos, para contextualizar ali, desde 19 tivemos eventos internos, políticos internos. Tivemos a Covid em 2020, que foi um fator que desencadeou primeiro a queda do preço para patamares inferiores a $30, né, onde era mais caro manter o petróleo nos navios do que entregar o petróleo. Depois, com a recuperação econômica pós-Covid, o barril chegou a $140, $150. Em 2021 foi o resultado mais expressivo, inclusive da brasileira, da Petrobras, e de outras majors internacionais. Em 2022 a gente teve um equilíbrio, 2023 começou a ter estabilidade, aí veio a guerra 22 a guerra da Ucrânia, né? O cenário de um novo governo dos Estados Unidos, do presidente Trump, incentivando o aumento da produção, parece-me que traz uma resposta quase que imediata do maior produtor de petróleo, que é a Arábia Saudita. E agora, tensões geopolíticas aí do último ano, principalmente dos últimos 2 anos, aí, com a questão de Gaza e Oriente Médio, fizeram também com que tivesse essa volatilidade. Mas durante todo o ano de 2025, a gente vê uma tendência de queda do preço, né? O que eu enxergo mais como uma estabilização de uma realidade que foi afetada por esses fatores conjunturais, e que, se tiver uma pacificação, a tendência é de uma estabilização aí, segundo as agências de avaliação que fazem precificação futura, na casa dos $60 a $70. E é muito interessante isso, Marcelo, porque você trouxe para a gente, e relembrando ali, antes de 2020, a gente vendo um cenário de mais de $100 e agora a gente está falando de $65, um valor muito abaixo. Eu queria entender se a gente está diante de um cenário de aumento da oferta. Como é que você está avaliando esse cenário realmente, ou é uma demanda local que acabou ficando diferente? Eu acho que para o telespectador é importante entender o que é o petróleo no mundo hoje, né? Se produz 102 milhões de barris de petróleo e óleo equivalente dia. E isso, 159 litros do barril, são 160 bilhões de litros. Corresponde a 2 litros de óleo por habitante no mundo, uns 8 bilhões de habitantes. Então, assim, é um mar de petróleo, o que a gente consome diariamente no mundo, né? Petróleo corresponde a 30% da matriz energética global. Aí vem carvão com 26%, gás, que é um derivado fóssil da mesma origem do petróleo, com 24%, e aí as outras energias. A energia renovável hoje é em torno de 20%. Falar de desaquecimento, eu acho que não é bem a mensagem que a gente poderia dar para o mercado. Aparentemente, o preço está se estabilizando por questões
externas, globais, políticas e geopolíticas. Isso é bom para a economia? No meu ponto de vista, sim. Sempre que a gente tem aumento do custo da energia, seja qual for a matriz, a gente gera inflação. Os Estados Unidos hoje está passando por inflação, também por conta da questão do aumento da produção do petróleo decorrente do shale gas. Quando aqui no Brasil a gente tem um aumento do preço dos combustíveis, a gente também dispara o gatilho da inflação. Quer dizer, ter preços mais módicos parece-me que é vantajoso, que é melhor para todas as economias, mas não são os mercados consumidores que, na verdade, definem o preço do barril do petróleo, né? São os maiores produtores. O maior produtor é a Arábia Saudita, o segundo é os Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos quer ganhar algum tipo de mercado nesse produto, ele tem uma resposta de quem nesse produto é mais forte, inclusive, do que ele. Agora, Marcelo, a gente viu a OPEP+ anunciando também um aumento da produção. Na sua percepção, faz sentido esse anúncio ou não? Você acredita que a OPEP+ deveria rever esse anúncio de aumento de produção, levando em consideração essa dúvida com relação a esse excesso de oferta, talvez? Eles são muito bons no que fazem. E o Oriente Médio hoje passa por eu diria que uma reconstrução, né? Com base nas expectativas de transição energética, né? Os maiores produtores de petróleo do mundo, que estão localizados ali, eles estão criando uma nova realidade, um novo mundo, né? Eu vim recentemente agora dos Emirados Árabes, fui ao Omã também, tem uma realidade social, inclusive buscando trazer população de vários países para desenvolver aquela economia com outros negócios, né? Por quê? Porque a transição energética vai demorar, no meu ponto de vista, vai demorar muito mais do que se imagina, mas ela vai acontecer, né? E esses países eles vão ter que desenvolver economias alternativas, mas não existe tendência de redução do consumo de petróleo na próxima década. Não existe tendência de redução do consumo do petróleo até 2050, que são aí 25 anos, né? É uma tendência de ficar na base de 100 milhões de barris a 105 milhões de barris dia. Consequentemente, a transição energética vai acontecer por causa do aumento da produção de outras energias, né? Renováveis, no caso. Sim. Não por causa da redução do petróleo. Antes de reduzir petróleo, nós vamos reduzir o carvão. Né? O carvão mineral, ele realmente é uma energia em queda. Mas o petróleo hoje não. E as economias, elas estão em transformação. Hoje a gente vive um ciclo de baixa na petroquímica, mas a petroquímica depende fundamentalmente da indústria de óleo e gás, né? A China hoje está se tornando a maior, ainda é importadora, vai se tornar daqui a pouco exportadora, e quando a China se torna exportadora de um produto, ela acaba realmente desbalanceando o preço, e a petroquímica já está em baixa, num ciclo de baixa. Quer dizer, por quanto tempo essa indústria resiste a um ciclo de baixa? Né? Agora, Marcelo, é interessante você falar sobre esse movimento de transição energética, porque muita gente achou que o petróleo já estava no passado e ninguém mais ia pensar nele. E aí veio Donald Trump, que logo no discurso ali, durante a posse, ele falou drill, baby, drill, e tem feito vários incentivos para voltar, enfim, produção de petróleo. Queria entender, de modo geral, o quanto que isso pode segurar e fazer com que o petróleo continue ainda extremamente ativo, extremamente atual, apesar do processo de transição energética. E aproveito para te perguntar também o quanto que a paralisação do governo que está acontecendo agora, o shutdown, também pode atrapalhar esse cenário. No meu ponto de vista, nada vai transformar substituir no curto prazo, né, aquilo que é a energia mais poderosa descoberta até hoje, que é o petróleo. O caminho escolhido pelo Trump, ele não foi novidade, né? Ele era uma bandeira, né, de reativar a economia local, e a economia local americana
A maior base petroquímica está nos Estados Unidos e ele é o maior consumidor hoje de combustível. País, o maior consumidor de combustível. Eu não vejo que esses movimentos políticos locais, shutdown, eles vão afetar a questão que a gente está discutindo agora. Tá? Estados Unidos ele é a maior economia do mundo. Dizem que as maiores economias do mundo elas duraram um século e os Estados Unidos já chegou, já está chegando no século do domínio econômico. Né? A China ela se apresenta como um novo grande player, né? E a China tem um plano, diferentemente de nós, a China tem um plano de 50 anos, bem desenvolvido, bem definido, e é um plano seguido por todos. Né? Ela é uma estrutura política diferente da nossa, mas é uma estrutura política seguida e cumprida. E a China está presente no Brasil. Ela está presente não só na indústria do óleo e gás, mas ela está presente em várias outras indústrias importantes. A energia limpa no Brasil, uma boa parte foi comprada por empresas chinesas, né? Tanto a geração da energia quanto a transmissão. Então, a gente tem uma grande empresa brasileira, que, né, a CPFL, que foi adquirida por um grupo chinês e que é um grande grupo energético de energia limpa no Brasil. Muito bem, nós conversamos com Marcelo Gasparino, ex-conselheiro da Petrobras, advogado, conselheiro de administração profissional. Obrigada mais uma vez, Marcelo, pela presença. Volte sempre aqui no CNN Money. Satisfação. Viu? Assunto Obrigado. Não falta. Obrigada. Não falta. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigada.